Bom, estamos aqui hoje no Entre Linhas, na verdade, sempre trazendo informação, notícias para vocês através da arte. E hoje, especificamente, estamos aqui num assunto que é interessante a todo o público, independente de classe social. É um assunto que sempre é pertinente e sempre nós temos questionamento em relação a isso. Estamos aqui hoje com o diretor do PROCON, o Dr. Sandro Gregório da Silva, que vai nos explicar, orientar todo o público como funciona, a forma de se denunciar, de se reclamar qualquer infração, se sentir lesado. Também com o Dr. Guilherme Cavalieri, que é um advogado aqui de Umuarama de renome, Dr. Felipe Gaioski, que vai falar também sobre a parte criminal contra o defesa, na verdade, do Código de Defesa do Consumidor. E, Dr. Sandro, eu queria que o senhor fizesse a sua apresentação, porque estamos comemorando aí 25 anos do Código de Defesa do Consumidor e queria que o senhor falasse um pouquinho disso e os colegas também. Vamos fazer aqui uma mesa redonda, que eu acho que interessa o nosso grande público. Nós sempre recebemos informações e reclamações nesse sentido e acho que hoje a gente vai atender essa expectativa aí. Então, eu queria que o senhor, por favor, falasse um pouquinho e os colegas depois sentissem à vontade e a gente vai conduzindo. Bom, inicialmente quero agradecer a presença de vocês aqui, dizer que é uma grande honra recebê-los para a gente discutir e debater sobre um tema tão fundamental para a nossa população. Porque, afinal, quem que não é consumidor, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, o que nós faríamos, um PROCON, uma defesa do consumidor, com um Código Civil, não desmerecendo, né? Mas o Código de Defesa do Consumidor ele tem uns pilares básicos, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, a hipossuficiência do consumidor. Aí você tem a questão da inversão do ônus da prova, a interpretação das cláusulas mais favoráveis ao consumidor. Então, efetivamente, não tem como você gerir um PROCON, promover uma defesa do consumidor sem esse importante, né, código que agora completou 25 anos. E aqui em Umuarama nós tivemos um prazer, uma honra nesse dia de fazer uma comemoração, de fazer um café para o nosso consumidor e também anunciar, né, para os nossos consumidores de Umuarama, da região metropolitana, que o PROCON, a partir de 2016, vai ter uma sede própria com recursos do PROCON, né, que foram oferidos nessa gestão, que são oriundos das multas aplicadas nos grandes fornecedores que atuam na nossa cidade, que efetivamente desrespeitam o nosso consumidor. Então a população de Umuarama vai ganhar aí um prédio moderno, servidores públicos, enfim, para atender a demanda aí pelos próximos 20 anos. E sobre o código, nós só temos mesmo, como você já disse, é comemorar. Como essas coisas que eu já citei, né? Fundamental para a gente promover a defesa, é a nossa ferramenta número 1. Eu brinco sempre para o cameraman, ou para o repórter, para o jornalista, que o microfone, a câmera é tão importante para eles e fundamental como o CDC é importante para um órgão de defesa do consumidor. Estou à disposição de vocês aí para os questionamentos. E eu queria agora, doutor, no caso Guilherme e doutor Felipe, que vocês também abordassem um pouco do que acontece no escritório de vocês, no caso, o que chega lá, as dificuldades, por exemplo, o doutor Sandro bem falou, que muitos desconhecem, no caso que eles têm direito, na verdade, pela hipossuficiência deles, ou até a culpabilidade objetiva, que na verdade poucos, é uma linguagem mais aqui jurídica, né, mas que traduzindo isso para o público, na verdade, a facilidade que isso traz para ele, porque às vezes a pessoa fica, não vou denunciar não, deixa para lá, minha vizinha foi e não deu em nada, aquela coisa do disse-me-disse. Então eu queria que, na verdade, cada um falasse um pouquinho do que chega no escritório e a forma que vocês conduzem. Hoje, na verdade, nós temos assim um apoio muito grande do PROCON, né? Várias coisas que chegam no escritório nós acabamos até direcionando para o PROCON, porque às vezes são coisas que se resolvem administrativamente, né? E isso graças à força do nosso Código de Defesa do Consumidor, que realmente é um código muito completo, né? Aí com seus 25 anos, e acho que é um dos melhores dispositivos legais do Brasil, mais bem elaborados. Que mais funciona. Que mais funciona. Graças a Deus. Né? E igual você falou da responsabilidade objetiva, né? Isso tem um peso muito grande no nosso código. E é um dos códigos mais modernos que nós temos hoje no mundo, né? Em relação a consumidor, a relação de consumo e tudo isso. Já inspirou vários outros códigos nas suas elaborações. Então, isso realmente eu acho que é um orgulho muito grande para nós, enquanto brasileiros, ter um dispositivo legal tão bom quanto esse. Em relação ao nosso dia a dia, hoje nós temos também várias coisas que, às vezes, os consumidores não sabem que têm seus direitos, né? Às vezes, como compras na internet, que hoje a gente vê aí tanta transações online, né? E direito de devolver o produto se não está bom, né? Nos seus prazos. E tantas outras coisas no Código de Defesa do Consumidor que, às vezes, deixamos passar e o consumidor não se atenta a esses detalhes.
Doutor Felipe, eu queria que o senhor abordasse também a parte, no caso que parece ser mais a que o senhor atua, a parte dos crimes, né, contra o consumidor. Então, E o que o senhor direciona quando o cliente vai, como o senhor orienta, vai te procurar. O doutor já falou, procura-se o PROCON, etc. E é necessário também falar, eu sempre abordo isso, que há uma necessidade primeiro do consumidor buscar, na verdade, a conciliação também, né? Tentar buscar o seu direito pelo lado, perguntando, questionando mesmo, primeiramente, não só ir já direto no órgão de defesa de proteção ao consumidor, porque, na verdade, às vezes a pessoa já se infla também e vai sem buscar, às vezes há uma conversa e facilita e acaba não levando vários assuntos que poderiam ser resolvidos também, né? Então, eu queria que o senhor falasse isso e depois da parte dos crimes contra o consumidor. Então, é até interessante esse ponto que hoje, com o novo Código de Processo Civil, se fala muito em mediação, né, que é a nossa conciliação. Então, tanto quanto o Guilherme disse no escritório, pela força e por esse código ser tão completo, até na nossa conversa informal, hoje, quando se encaminha ao escritório, a primeira coisa a fazer é o quê? Vai no PROCON. Às vezes a demanda, esse problema de fornecedor e consumidor, às vezes é pequeno. Então, a maioria das vezes você vai resolver aonde? No juizado especial. Então, para nós advogados, é até melhor que se resolva de uma forma administrativa, e aí que entra o PROCON. E aí, como o Sandro estava nos dizendo agora, em uma ligação, às vezes, pela força do PROCON, acaba resolvendo. Diferentemente, não menosprezando, mas se um advogado ligasse, vão falar, não, espera entrar com a ação que a gente sabe como as coisas funcionam. Então, essa questão da mediação, da conciliação, ela vem com uma força grande porque, amparado com esses órgãos, faz com que a justiça não precise trabalhar mais do que o necessário, né? Evita um esforço desnecessário. E essa força é o que ajuda. E aí, sanando esses problemas, às vezes conseguimos evitar com que entre nessa questão criminal. Que é tão bonito o código, a gente, né, acaba sendo redundante em alguns aspectos, mas esse código é tão bonito que ele chega aqui e prevê penalidade, sim, para a prática de crimes. Ao contrário, por exemplo, do código argentino, do CDC argentino, que se fala, eles buscam puxar de várias leis e aplicar o CDC. O nosso CDC não. Ele tem aqui do artigo 63, 61 ao 77, que prevê penas sobre todos os aspectos que engloba essa má-fé, esse erro que não é reparado pelo fornecedor e dá, sim, ao consumidor essa força. Então, são penas relativamente baixas, de 3 anos a 1 ano de detenção e multa, só que, claro, vai causar um constrangimento, porque nós temos que pensar que, além da esfera civil, ele vai responder criminalmente. É um caráter punitivo pedagógico mesmo, que é esse o intuito, né, doutor? Então, e daí, dessa forma, faz com que eles tenham essa preocupação em sanar. E acredito aí eu posso abrir ao Sandro a dizer, porque nós dificilmente pegamos, porque com a força do nosso PROCON aqui de Umuarama, nós temos sempre o cumprimento. Então, dificilmente você chegar a acompanhar uma situação em relação aos crimes. Aí eu passo ao Sandro, que de uma forma geral vai poder nos dizer se tem essa aplicação ou não em relação aos crimes nessa cidade de Umuarama. Bom, Felipe, na verdade é o seguinte, existe essa disponibilidade, nós temos uma questão muito simples, por exemplo, de um produto vencido que pode gerar a prisão em flagrante do gerente do supermercado e da questão do próprio dono do supermercado, enfim, uma série de coisas que pode gerar, e já aconteceu de terem prisões dessas pessoas, gerente de posto de combustível, foram presos em flagrante, enfim. Existe, é como você disse, é um ganho a mais que o código traz, né, na esfera criminal, além de todas essas possibilidades. Até esqueci de dizer 2 itens fundamentais do código, que é o princípio da isonomia. Então você tem fornecedores aqui em Umuarama, multinacionais, que têm lojas no mundo todo. Mas o Código de Defesa do Consumidor traz o consumidor mais simples, mais hipossuficiente, impede igualdade com aquele fornecedor. E o princípio da transparência e do direito à informação, que eu acho também fundamental, porque a partir do momento que um consumidor está bem informado, ele faz relações de consumo muito mais seguras, né? E com certeza tem menos problema. Qual é a relação à questão da mediação que vocês trataram? Importante. Nós aqui do PROCON de Umuarama implementamos um projeto que hoje, inclusive, está sendo avaliado pelo Instituto Inovare, que ele também busca evitar que o consumidor vá na justiça.
que quando o fornecedor é de Umuarama e consumidor de Umuarama, nós não temos mais a tramitação tradicional do PROCON, que demora em torno de 90 dias até chegar numa final. Como a pessoa é de Umuarama, nós temos condições de diálogo com esse dono da empresa, enfim. Então, às vezes, aquele consumidor que ele já havia perdido o diálogo, enfim, nós fazemos uma reunião que não dura, uma audiência que não dura menos de uma semana para ser agendada, e nós atingimos índices aí superiores a 90% de resolução. Esse consumidor, como você disse, na hora que faz a audiência e ele concorda com os termos do acordo, já é consignada a renúncia do direito de ação. Então, para evitar bater as portas do judiciário, que está abarrotado de trabalho, nós sabemos disso, não é a questão aquela questão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, mas cada vez que vai uma audiência, um processo que pode ser resolvido ou diretamente com o consumidor, entre os dois, antes de vir no PROCON, ou no PROCON, você evita uma ação ajuizada que vai, enfim, abrir espaço para outras pessoas que têm coisas mais urgentes, talvez, né, para buscar uma solução. Então, essa questão da mediação nós já fazemos no PROCON aqui com bastante sucesso através desse projeto do Núcleo de Conciliação, que não custa nada para a administração, né, para o município, nem para o contribuinte, não aumentou em nada os custos, mas que funciona muito bem. Então, isso é a questão importante. O Código de Defesa do Consumidor realmente é uma ferramenta importantíssima, como você disse, dos mais avançados do mundo, de fácil compreensão, o consumidor consegue entender, tanto que tem uma lei federal que determina que cada fornecedor tem que ter um exemplar à disposição do consumidor para ele consultar a hora que ele quiser, enfim. Então, a gente realmente é muito ganho, né, para a população ter uma lei como esta e, como você disse, tem que exercer o direito. Cada vez que ele descobre um problema no mercado, um erro, e traz para o PROCON, ele torna isso público, ele faz uma fiscalização e com certeza vai atingir pessoas, mais pessoas. E o PROCON aqui, temos como premissa, formamos boas parcerias com as universidades locais, a UEM e a Unipar. Os laboratórios avaliam alimentos para nós, qualidade, de água, de carne. Nós temos uma carne muito famosa, apreendida aqui, que foi feito um laudo, e aí esse produto era impróprio para o consumo. Nós estamos estudando a questão da negociação de um TAC, um termo de ajustamento, ou mesmo julgamento do processo, enfim. Então, são parcerias que você forma, né? E aquela história do Código de Defesa premia aquele fornecedor que é a questão da boa-fé objetiva. Né? Todo mundo abre um estabelecimento não querendo causar dano ao mercado, porque ele vive daquilo. E eu digo sempre o seguinte, o interesse comum do fornecedor e do PROCON mesmo, satisfazer o consumidor. Então, para chegar na esfera criminal, a gente evita muito antes de chegar aqui. Mas é uma questão importante para o consumidor, que quando ele necessitar, ele tem essa salvaguarda. Eu queria então, doutor, que o senhor também dissesse, assim, as maiores reclamações que nós temos aqui, o que eu sinto, que eu cheguei há pouco tempo aqui na região, há cerca de um ano, e eu sinto que aqui as pessoas se sentem protegidas, por exemplo, com o PROCON, com qualquer tipo de órgão que defenda os seus direitos até antes da justiça. Em cidades menores, as pessoas costumam dizer assim, qualquer coisa eu vou ao fórum, já é uma forma delas manifestarem que querem exercer o seu direito. O que eu acho, como o senhor bem disse, eles acabam sendo informados e aí se tornam fiscais, o que ajuda e contribui com o seu trabalho. Mas, assim, o que eu vejo também, que há também um medo muito grande numa cidade menor. Porque eu, por exemplo, fiz esse trabalho parecido no Rio de Janeiro, onde as coisas são maiores, na capital, na verdade, e eu não sentia. Eu sinto agora, trabalhando com a informação, que as pessoas às vezes me procuram para fazer, tipo, reclamações ou até denúncias, dizendo assim, olha, aqui nós sentimos em alguns setores, em alguns segmentos, que na verdade eles não têm medo da justiça, eles têm medo da mídia. E eu estou falando isso até para que o senhor aborde isso. Como o senhor bem disse, a gente evita, o fornecedor também quer tratar disso e agradar o consumidor. Para eles, tanto faz um serviço que, como o doutor disse antes, vai na justiça e lá a gente resolve, tipo, é mais barato que manter um serviço de qualidade. Aqui nós temos um outro problema, que na verdade aqui até se preza mais por isso, mas por outro lado é um pouco mais fechado. E eu ouço isso bastante em relação, principalmente, à saúde, a planos de saúde, as coisas mais assim que acabam não tendo tantas alternativas de concorrência. Então, eu sinto isso, as pessoas me procuram para as matérias e até é bom que o senhor fale também sobre isso, sobre esse medo que eles acham que aqui a justiça não funciona em tese, que talvez o PROCON tenha mais confiança e mais credibilidade junto ao público do que a própria justiça. É engraçado isso, mas eu sinto isso aqui, né? Então eu queria que o senhor falasse disso, graças a Deus para o senhor que está aqui na direção, e que na verdade a mídia para eles aqui tem um poder maior, se divulgar, aí vai funcionar. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, esse medo das pessoas no sentido depois, do segundo passo. Né? Não de vir pedir uma orientação, mas de não dar em nada, né? Falando no jargão popular. Na verdade, aquela sensação de impunidade. Mas eu, como advogado que fui, e sou advogado, claro, estou no PROCON temporariamente, exerci a advocacia, quero voltar a exercer, sou apaixonado pela advocacia, acho que a advocacia
para a questão do Estado Democrático de Direito é fundamental. Nós, advogados, aqui uma crítica, não somos tratados da forma como deveríamos. Nós estamos lá no artigo 133 da Constituição Federal. Uma das poucas profissões, né? Exatamente. Então, aqui no PROCON, por exemplo, eu prestigio muito o advogado, eu abri carga para advogado fazer, poder levar os processos, coisas que não tinha antes, enfim. A gente trata muito bem o advogado e a orientação das pessoas que trabalham comigo é respeitar o advogado. E, em contrapartida, eu digo sempre o seguinte, a gente fica na linha de frente, os advogados, entre a justiça e o cliente. E, de fato, muitas vezes eles colocam em xeque essa questão da impunidade. Será que vale a pena? Será que a justiça funciona? Eu digo, por experiência, que funciona. Às vezes ela tarda um pouco, mas efetivamente funciona e sempre vale a pena. Qual é o diferencial do PROCON? O PROCON você não vai precisar da intermediação de um advogado. Ele tem uma estrutura de atendimento já focada para atender o consumidor, então o contato primeiro ele vai fazer com o fornecedor em nome do PROCON e na justiça vai ter que redigir uma petição, mandar uma carta, esperar um período para fazer a citação. Eu acho que os dois funcionam muito bem. Só são mecanismos diferentes. Talvez o PROCON tenha um foco bem menor, né, de atuação, e aí ele funciona mais rapidamente para o consumidor naquelas questões. Específico, né? Exatamente. Trabalha numa forma mais específica, com uma única ferramenta, né? Lá se trabalha com tudo lá, né? No juizado. Agora tem a vara da Fazenda Pública do Juizado Especial também. Né? Então aumentou ainda mais. Nós temos um juiz há muitos anos, o Dr. Jair, que conduz de forma brilhante. E o PROCON, inclusive, foi buscar esse amparo também naquela questão que você fala da impunidade, da sensação de impunidade. Lá em 2011, nós fizemos um convênio com o Tribunal de Justiça também que não custou nem um centavo. Foi o primeiro PROCON do interior a ter a coragem de fazer esse convênio. Hoje, o consumidor tramitando normalmente no PROCON, não tendo uma solução, esse processo dele é encaminhado para o nosso setor do posto avançado do juizado, que faz uma ação para o consumidor, ele assina e já escaneia a documentação e já manda para o fórum, para o juizado especial, e lá já é agendada uma audiência para ele, enfim. Então nós damos sequência nesse procedimento, também para fortalecer mais a confiança do consumidor. Que antigamente o que você fazia? Você fazia a tramitação, o fornecedor não concordou em fazer a restituição, em corrigir aquele erro, ele teria que sair daqui do PROCON e ir lá no fórum, ou procurar um advogado. Como eles já disseram, não concorre com os advogados esses processos que são pequenos. Quando ele tem maior complexidade, eles mesmos falam, ó, eu tenho um advogado particular, vou fazer com o advogado. Então o PROCON não está concorrendo. São ações até 20 salários mínimos, né, onde pode ser, ele vai sozinho, aí o PROCON não acompanha ele mais. Mas a ação é feita, ele assina aqui e a gente encaminha. Tudo isso para diminuir essa questão de dar mais credibilidade para o consumidor, ter coragem mais de denunciar. Então você percebe realmente que no começo muita gente tem medo de denunciar determinado fornecedor, de ter uma represália em relação àquilo. Até o serviço, a utilização do serviço, que aqui é pequeno, acaba não tendo às vezes a concorrência, mas depois eu vou precisar novamente e eu vou ser retalhado, foi isso que o doutor falou. Então existe esse medo, eu estou falando que eu estou vendo as reclamações e parece aqui uma coisa muito mais pessoal do que impessoal, e isso assusta um pouco, no que beneficia daquele outro lado que eu falei, que acaba tendo mais resoluções, né? O fornecedor acaba sendo também um pouco mais condescendente para resolver o assunto. Por outro lado, dá mais medo um pouco na população, poxa, eu reclamei, ele vai me guardar, ele vai me marcar, né? E isso é importante tirar da mente das pessoas, porque na verdade você está exigindo um direito seu, direito ninguém está te dando, né? Presenteando. Sem dúvida, é um direito seu, você pagou por um produto, você tem o direito de receber produto, de ter a garantia desse produto, de ter uma qualidade do produto ou na prestação do serviço. Sim. Então, efetivamente, muitas vezes, só que as pessoas hoje, se você verificar, está aumentando o índice de corrida, tanto para a Justiça bem como para o PROCON. As pessoas têm acreditado mais. Exato. Porque a partir do momento que você faz uma atuação, aqui, por exemplo, no PROCON de Morama, nós fizemos um julgamento de processo que envolve entre 2006 até, estamos julgando os processos de 2014. O PROCON aplicou uma multa geral nesse período de mais de 12 milhões de reais. O PROCON recebeu, nesse período, 4 milhões de reais. No início da nossa gestão, em 2009, nós tínhamos um caixa de 10 mil reais. Então, você investiu parte desse dinheiro em trabalhos que nós fizemos do PROCON Júnior, junto às escolas, com uma revistinha desenvolvida pelo cartunista Marcos Vaz, para conscientizar as crianças, conscientizar, explicar. E fizemos também mídia institucional na televisão, para conscientizar o consumidor. E estruturamos com móveis, computadores, enfim, equipamento de trabalho para a população. E aí resultou ainda 3 milhões e meio. O PROCON vai investir pouco mais de 3 milhões numa sede, já comprou um terreno no PROCON, no centro da cidade, na Avenida Presidente Castelo Branco, e vai fazer uma sede, no qual nós queremos ter um mini auditório para que as crianças da escola também passar por esse mini auditório, receber uma palestra, receber um material de informação, para você ir construindo aí consumidores desde a infância conscientes. Enfim, nós temos projetos aí para frente. Esse valor todo bancado por essas empresas que efetivamente não cumpriram o código no nosso município.
Então, vale a pena você fazer o trabalho. Pensando novamente, ou seja, eles cometeram ali uma infração, uma irregularidade, mas de certa forma o PROCON fez voltar para o consumidor. Exatamente. Né, ajudando e contribuindo para que também não se venha a repetir. Exato. Em forma de compensação pela estrutura do próprio PROCON, que eles vai ser comprado com esse dinheiro, não é dinheiro de repasse federal, estadual, nem do município. Nenhum tipo. É multa mesmo aplicada pelo PROCON. E na ação continuada, isso vai servir para os consumidores, mas ficou aquela questão já registrada também do caráter pedagógico e punitivo. Sabe, voltando até falando de medo, em relação às empresas também, nós sentimos também que quando o empresário nos procuram, né, às vezes com uma notificação do PROCON, os próprios empresários da cidade já sabem da força do PROCON, já falam, vixe, agora, né, me ferrei, estou com uma notificação do PROCON, vou ter que resolver. Então as pessoas já sabem que o trabalho é sério, né, que o código realmente é respeitado, e nós sentimos esse peso no nosso dia a dia no escritório, né. Na verdade, acho que hoje você pode dizer que somos mais procurados por relação das empresas do que até do consumidor, né? Porque o PROCON dá o respaldo para o consumidor e as empresas, de fato, estão se preocupando com essa relação, né? De dar a resposta para o PROCON, dar a resposta para o consumidor, que sabe que às vezes não está certo, lógico que tem suas exceções, mas felizmente nós temos esse ótimo respaldo e para nós advogados, enquanto advogados, é ótimo isso também, justamente por essa questão, né, que as empresas se preocupam mais com essa questão jurídica e a questão de qualidade de serviço também, de atendimento ao consumidor, toda essa questão. Isso é um ponto muito positivo para essa atuação. Doutor Felipe, o senhor tem algum caso que o senhor já bem falou que direciona aqui para o PROCON? E eu penso, na verdade, sinto, como o doutor Guilherme falou, que, como eu já disse, o PROCON aqui tem mais força e até amedronta mais o empresário, na verdade, o fornecedor. Por quê? Porque a justiça, o contrato já passa lá para o meu advogado e ele já tem essa ideia de que, cumpre prazo e vai recorrendo e vamos lá. O PROCON já não é bom para ele ter tido, na verdade, essa divulgação, ainda que venha a saber, tem uma audiência no PROCON, já não é bem vista. E isso, de forma de imagem, prejudica, na verdade, o fornecedor, que é bom. E aí favorece já aqui, que é uma região menor. E, né, em contrapartida, quando o consumidor já tem um pouco de medo de ficar marcado. O que a gente tem que tirar esse mito, na verdade, também. Aí eu queria que o senhor falasse também de algum crime. O doutor Sandro já, na verdade, mencionou que teve um mais sério aqui, né, contra carnes que estavam impróprias, né, na verdade, que foram detectadas. O senhor tem conhecimento ou sabe do que mais se reclama, além das empresas de prestação de serviço, que o doutor Sandro depois vai ratificar, quais as campeãs, digamos assim? Acho que um bem polêmico, né, que não é só na nossa cidade, mas é a questão do próprio combustível, né? Como o senhor disse, nós temos os cartéis de combustível e, infelizmente, hoje não é só aqui em Moarama, né? É em todo lugar e é uma busca incessante que isso, acredito eu, que não vai ser hoje, né? Amanhã que nós vamos mudar, porque com o país que nós vivemos, com a crise, não tem como mudar, até porque tem um imposto, tem toda essa questão que já vem lá de cima. Mas era algo importante, que certamente deveria ser cuidado, né? Deveria ser preocupado. Mas essa questão específica geralmente se resolve na via administrativa. Tem a flagrância, sim, só que daí já é notificado para estar solucionando, resolvendo, e às vezes esse processo acaba não tendo seguimento, porque, é claro, com a força do PROCON, chegando lá, foi notificado, chega com a fiscalização, com a polícia, vai ser notificado, né? Tem o prazo para estar ali solucionando o problema, ou, né, de imediato se fecha o estabelecimento. Então, nesse caso, ela pode responder, acaba respondendo, mas como a busca em solucionar acaba fazendo com que ele já evite essa continuidade, né, do processo. Ou, em alguns casos, assume a penalidade também e vai acabar cumprindo. Mas, em si, um específico, hoje, aqui não terei como dizer, porque pela essa boa solução do PROCON aqui na cidade. Então, sem dizer nomes, é claro, eu imagino que o senhor nem tem interesse, nem nós temos, mas dizer assim, a área, na verdade, telefonia, na área de prestação de serviço, que normalmente nós sabemos que acaba ocorrendo mais, né? O produto eu acho até que menos, eu tenho essa impressão, não estou aqui dentro para saber, o senhor pode me direcionar, mas eu imagino que a prestação de serviços, em qual área aqui que o senhor sinta assim, que é a campeã, digamos, ou que o senhor tem um pouquinho mais de trabalho ainda dessa conscientização, para
para não ficar uma coisa mais pejorativa. Então, no início é o seguinte, nós em 2009 tinha uma questão muito complexa, a questão da telefonia. Ela persiste até hoje, até às vezes, muitas vezes, é muito plano, muita confusão na cabeça do consumidor, muita indução a erro. Às vezes ele é induzido a contratar um plano que... Na verdade, não é o que ele gostaria, né? Ele acaba se confundindo e, efetivamente, ainda é o maior número de reclamações ainda é a telefonia. Depois você tem um serviço financeiro. E uma coisa que aumentou muito, cresceu muito, foi a questão dos produtos. Smartphones, celulares, com essa corrida em massa da população ao crédito e compra, que agora deu uma segurada, por uma questão que nós estamos vivendo, uma crise no país. Mas aí, o que acontece? Houve uma invasão de produtos chineses, às vezes com a etiqueta do produto conhecido no Brasil, que muitas vezes não tinha nenhuma assistência técnica aqui no Brasil. Então, esse tipo de situação ainda é um dos campeões de reclamação também, ao lado do telefone, serviços financeiros também. Nós temos financeiro aqui, o Moarama, que trabalha aqui, que opera com juros de 22% ao mês. Não é? Então, o que acontece? Esse consumidor que ela atrai é aquele consumidor que não faz consulta ao Serasa, porque às vezes está com o nome sujo, vamos dizer assim. Essa pessoa não tem um emprego fixo, ele é autônomo ou não pode fazer o consignado. Então, ela compra, através dos juros altos, o risco. Só que o próprio código fala que é vedado ao fornecedor transferir o risco da atividade para o consumidor. Então, ela transfere todo o risco da atividade dela, cobrando esses juros abusivos, extorsivos. Nós temos feito algumas audiências aqui, pelo esse próprio núcleo. Todo consumidor que tem procurado, eles têm baixado drasticamente o juro. Às vezes até em mais de 50% o valor da dívida. Então, vale a pena você chamar e negociar. Foi colocado, por exemplo, que o PROCON às vezes passa para o fornecedor como um órgão opressor. Pelo contrário, eu falo sempre o seguinte, o funcionário de uma grande empresa chegou numa cidade, a primeira coisa é você saber se tem o PROCON na cidade. Se tiver o PROCON, qual que é o primeiro caminho? Ir lá no PROCON, porque lá é a casa do consumidor, representante de todos os consumidores. Se ele tiver uma boa relação com aquele PROCON, ele com certeza ele vai ter pouquíssimos problemas. Porque o PROCON, antes de mais nada, é um órgão harmonizador das relações de consumo. Ele poderia já multar de plano em qualquer erro, mas o que ele faz? Ele não faz. Primeiro ele tenta fazer a ligação e resolve. Resolveu, acabou o problema. Depois ele manda uma CIP, que é uma carta de informações, por escrito para o fornecedor, buscando uma solução. Não resolveu, ele vai tentar uma terceira, uma audiência de conciliação, onde o fornecedor vai poder trazer a solução e arquivar aquele processo. Aí ele não resolvendo, aí é instruído um processo administrativo, aquele consumidor sai de cena, nós fazemos a ação no juizado para ele, e o fornecedor vai ser punido com base no direito difuso e coletivo. Sim. Que não é mais a questão dele, mas uma questão toda do mercado inteiro. Da forma que ele está atuando. E essa multa é altíssima. Ela é de R$600 e vai até 7 milhões de reais. Então, qualquer um taxista que não ligou o taxímetro pode estar sujeito a levar uma multa dessa. Para ele é alto. Uma lanchonete pequena, enfim. Para os grandes bancos, as grandes multinacionais, para eles aí, as multas em média de 25 a 30 mil reais, esses 100 mil reais não significa muita coisa. Ele vai lutar um pouco na justiça ainda, com anulatória, com embargo, a execução, porque depois a gente tem um sistema que, se ele não pagar essa multa, a gente faz a inscrição em dívida ativa do município e faz a cobrança judicial. Nós temos em torno de 7 milhões cobrando judicialmente hoje, na justiça, e volta e meia sai um alvará, PROCON vai para esse fundo, que nós já falamos aí, que é para fortalecer o próprio PROCON. Mas o que nós temos percebido também, que tinha mudado um pouco a cultura do brasileiro, muito pequena ainda, de deixar um pouco de lado a promoção e começar a ficar atento à questão da prestação de serviço. Escolher uma companhia aérea porque ela te presta um serviço legal, porque ela te respeita na hora de comprar uma passagem. Não só a questão do preço. Sim. E tem fornecedor aqui em Moarama que serviu o avô, serviu o filho, está servindo o neto e às vezes porque um sapato deu um problema ele não quer. Aí nesse núcleo a gente consegue convencer. Quanto é que custa para você trazer um consumidor para dentro da tua loja? Porque o prefeito, às vezes você tem 2 candidatos. Uma loja de calçados aqui em Moarama deve ter umas 50. Farmácia tem 60, eu acho. É verdade. Por aí. Posto de gasolina tem uns 38. Você escolheu entre todos aquele cara para te servir. Aí o cara vai te vender um produto deteriorado, estragado. Não é? Essa questão dos combustíveis, nós não temos como controlar preço. Esse produto é liberado. A gasolina, a Petrobras controla. Sim. O etanol é questão do um produto agrícola. Então, é demanda de oferta e de procura. Claro, pegaram uma carona na gasolina e aumentaram o etanol para ele chegar próximo dos 70%. Porque a partir de mais de 70% não compensa você colocar. Sim. Então, ia haver. Né? Que a gente faz. Se ele ficasse com 55%, 60% da gasolina, ia haver uma corrida para o etanol. Ele ia faltar no mercado. Então deram uma subida nele, equilibrou. O que o PROCON faz para tentar combater isso? Nós fazemos pesquisas. Nesse mês de outubro foram feitas 3, semanalmente, para informar o consumidor, que tem postos ainda que dá 30 centavos de diferença.
Então a pessoa tem que... Você conscientiza o consumidor para ele também procurar um melhor preço e com isso também colaborar com a questão da concorrência e puxar o preço para baixo. Então, você disse o seguinte, existe ainda muito fornecedor no Brasil que não respeita o consumidor, ele importa um produto chinês, coloca uma etiqueta e diz que é assistência técnica em São Paulo. Agora, uma pessoa muito simples, idosa às vezes, que compra um produto, como é que vai entender que vai botar um aparelho de celular dentro de um Sedex para enviar pelo correio, porque tem que ligar num 0800 para pegar um selo? Então, tem muita flexibilização ainda dos órgãos de controle no Brasil. E eu participo de algumas reuniões da Senacom, que é em Brasília, e aí se discute uma defesa do consumidor macro, né? Lá em cima na ponta. E você imagina a queda de braço, que é para revogar, por exemplo, o artigo 18 do CDC. Alguns querem que você compre uma geladeira em 3 dias. Se o produto quebrar, você tem que receber uma nova. Um grupo de pessoas, de deputados. Outros deputados que são do grupo desses grandes industriais do setor querem não os 30 dias. Porque hoje você comprou... Parece um absurdo, né? A pessoa economiza durante um período para comprar uma geladeira ou uma televisão. Instala o produto, põe na tomada, não funciona. O que você tem que fazer? Trocar o produto imediatamente? Não. A lei determina que você tem que levar esse produto para assistência técnica, esperar 30 dias. Se não devolver, você pode optar pelo dinheiro ou pelo produto novo. Mas isso parece um absurdo. Não. E aí o consumidor tem que ficar atento, porque fala aqui, ó, efetiva prevenção de reparação de danos patrimoniais e morais. E não obstante a tudo isso, o consumidor pode ingressar no juizado, buscar uma reparação de dano moral, né? E às vezes até lucro cessante por determinado produto, que, enfim. Mas geralmente o consumidor não tem essa informação. Ele fica frustrado, comprou uma máquina de lavar roupa, não funcionou, tem que levar na assistência. Produto novo. Tem que abrir, tem que mexer, já não é mais original, na cabeça. E ele está certo. Mas existe a luta lá em cima, uns para reduzir esse prazo e outros para ampliar esse prazo, para não dar essa opção para o consumidor. Então a luta em cima desse código para manter isso aqui em funcionamento, essa questão do direito de arrependimento é super importante. A pessoa monta uma loja que vende no Brasil inteiro, fatura bilhões com uma única loja física. E aí, claro, o legislador entendeu que se ele tem todo esse privilégio de não ter a loja física e não ter todo esse custo, e o consumidor, quando adquire o produto, não consegue tocar nele, sim, ele tem o direito, né, de desistir da compra sem qualquer justificativa no prazo de 7 dias. Então, o código nos socorre, né, a questão da inversão do ônus da prova, fundamental também, a favor do consumidor, né, quando o juiz entender a verossimilhança e tal. Então, são coisas que a gente volta no código para dizer que o consumidor está com tudo. É uma luta diária, mas eu acho que houve muita evolução. Uma evolução grandiosa e eu acho que vista e sentida pelo consumidor, porque antes ele, muito embora hoje alguns ainda não tenham a devida informação, mas acaba tendo resultado, aí vê o resultado do outro e vai aquela coisa do ciclo. O doutor Guilherme no início mencionou, e daí depois eu queria que o senhor falasse, ele vai voltar a falar antes da gente fazer as considerações finais, nós vamos escolher outro tema, e aí um tema específico, eu já vi que nós teríamos o dia todo para falarmos, se fôssemos direcionar para cada tema aqui citado. Por exemplo, ele falou da venda da internet, e agora só falou do direito do arrependimento também, e tem a parte de receber, né, cartão e produtos até também de telefonia, sem ter havido pedido por parte do consumidor, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também, né, então, se isso acontece aqui com frequência. Mais uma vez, o CDC atribui que se você recebe um aparelho de celular na casa sem ser pedido, é uma amostra grátis. Então, você não tem que pagar nada por isso. Muitas vezes eles mandam isso, a pessoa não faz habilitação e mesmo assim vem as faturas. Exatamente. Isso aqui acontece muito, isso aqui. Cartão de crédito que mandou o cartão, ó, se você não ligar não vai ser habilitado. Agora, se a gente perceber, a gente analisar mais ou menos, tem um crime grave acontecendo nas operadoras. Porque essa questão do pré-pago, eles instalam jogos no seu celular sem você pedir. Exatamente. Já vem, né, no próprio. Já. Exatamente. Então o que nós estamos fazendo? Voltando, um tema que eu já tinha comentado, o PROCON no dia 6 de novembro aqui em Moarama vai criar o Fórum dos PROCONs municipais do Paraná. Nós temos 52. O Paraná tem 399 municípios. Nós temos municípios riquíssimos aí que não tem PROCON. Eu vou citar alguns aqui. Palotina é um município que tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, não tem PROCON. Marechal Cândido Rondon, outro exemplo, né? Colonização europeia, grande produtora de grãos, né? Guaíra também não tem. A nossa capital, Curitiba, não tem PROCON. PROCON que funciona, o PROCON estadual, que deveria atender o PROCON, os paranaenses, não tem o municipal. Curitiba é a terceira cidade mais rica do Brasil, o terceiro maior PIB do Brasil. Só perde para São Paulo e Rio de Janeiro.
Vem terceiro, quarto, na verdade, atrás de Brasília, mas não vamos considerar Brasília, porque Brasília, tudo que nós produzimos vai para lá. Então é normal, natural. Não pode ser a concorrência desleal. Exatamente. Entre as capitais brasileiras, a terceira cidade, não tem PROCON. Então, esse fórum, um dos objetivos, nós discutimos a ideia inicialmente com Toledo, PROCON de Toledo, ele convidou Cascavel, Medianeiro, já fizemos uma reunião, reuniu 6 PROCONs. E agora nós reunimos aqui o Moarama tentar 20, 15, o que for, dos 52. Como eu já te disse, tem PROCON que não tem legislação, que não tem fundo. Tem uns que falam, nós não conseguimos ir aí, que não temos recurso para ir em Moarama, para participar dessa reunião. Agora, por quê? O mesmo fornecedor que está atacando no Rio, está atacando em Moarama e nessas cidades aí. Então, o objetivo qual que é? Fortalecer esses PROCONs, lutar para criar mais PROCONs e fazer cruzadas em conjunto, como, por exemplo, essa questão do pré-pago. Em conjunto, todo mundo fiscalizando ao mesmo tempo. Abrir um grande processo administrativo e punir essas empresas efetivamente para que respeitem o nosso consumidor. Você tem essa, por exemplo, uma das operadoras, a TIM, fatura por ano 15 bilhões de reais, só no Brasil. Então tem que ter uma resposta, tem que unir as forças e partir para cima e para poder proteger o nosso consumidor. Porque de centavo aqui, centavo ali, são milhões e milhões que os consumidores, né, são lesados. Né? Isso também acontece na Oi e em outras operadoras também, acredito. Eu digo por experiência, de vez em quando eu tenho que ligar lá e falar, me dá um relatório da minha conta para ver o que saiu. Esses dias devolveram 6 ou 7 reais. Deveria ter devolvido em dobro, porque a cobrança foi indevida. Né? Então, essa luta diária. Nós vivemos num continente, o Brasil é um continente, com diferenças, né, muito grandes, culturais, estruturais. Infelizmente, na Bahia tem 2 PROCONs. A Bahia é um estado que eu acho que tem o dobro de município do Paraná e a extensão, embora o Paraná seja o mais rico, o Paraná é o 5º estado mais rico do Brasil, está atrás do Rio Grande do Sul, Rio, Minas e São Paulo. Então, a gente tem que começar a criar algumas políticas que possa atingir outras, dividir, compartilhar, e o objetivo desse fórum é compartilhar as boas experiências e dividir as boas experiências. Sim. E é por isso que nós vamos fazer, no dia 6 de novembro, uma reunião e já começar esse trabalho já no início de 2016. E nós vamos estar aqui com a sua permissão para fazer essa cobertura. Está convidado, será uma honra receber. Obrigada. E nós vamos, na verdade, ajudar ainda mais a divulgar e fazer com que isso venha a realmente ter essa reunião e ter PROCONs nesses municípios que eu acho assim de extrema necessidade. O público merece e é muito, como o senhor bem disse, dificulta muitas vezes a pessoa, até o próprio consumidor, para vir para o Moarama fazer ou falar, ou fazer sua reclamação, não tem também o dinheiro para poder se transportar ou se locomover até lá. Então agora, infelizmente, nós temos que encerrar, não que eu queira, né, porque a conversa está ótima, mas eu queria que cada um, doutor Guilherme, falasse, se quiser falar um pouquinho mais sobre o tema da internet e fazer suas considerações finais, que também foi um tema que o senhor levantou, e depois passasse então para o doutor Felipe, por último, doutor Sandro, que eu queria que, além das considerações finais, fizesse assim, um passo a passo bem pequenininho e desse os contatos do PROCON, a forma correta de se agir para a informação para o nosso consumidor. A questão dessa venda pela internet, como o Dr. Sandro falou, realmente a empresa tem uma sede física, né, e vende para o Brasil inteiro, né, e é difícil, a força, se você for ver, é desproporcional com o consumidor. Então, de fato, nosso código tem um respaldo muito grande nesse direito de arrependimento, né, para 7 dias bem não duráveis e 30 dias bens duráveis, né. E isso, assim, eu pelo menos sou um comprador assíduo de produtos pela internet e me utilizo bastante desses direitos. Antigamente eu sofria algumas dificuldades para devolver esses produtos ou para reclamar sobre isso. E ultimamente, nos últimos anos, 3 anos para cá, a gente percebe que não está acontecendo mais isso, né? As empresas têm respeitado isso e os sites também sim. Melhores, né? Hoje nós temos aqui muitas ferramentas online também. Sim, o próprio site Reclame Aqui, temos a Associação Proteste, né? Que são coisas que resolvem. Tem que ter CNPJ da empresa no rodapé, o endereço da empresa, né? Às vezes até o site que você não conhece, sempre bom ligar no saque da empresa antes, ver se realmente essa empresa existe, procurar no site Reclame Aqui, né? Até mesmo às vezes vir no PROCON e perguntar sobre o site, que nós hoje temos bastantes sites maliciosos também, que compramos não chega,
né? Pagamos a compra, nosso dinheiro, estão investindo nosso dinheiro, a inflação comendo dinheiro. Ah, você recebe ressarcimento? Recebe. Daqui 3, 4 meses, quando a empresa resolve te responder. Né? Enquanto isso, ela já usou o seu dinheiro, você ficou sem, recebeu o dinheiro sem correção nenhuma, querendo ou não, foi lesado. Né? E até ter uma discussão sobre isso vai muito tempo, às vezes acaba nem compensando. Então, queria agradecer a oportunidade, a Rose, né, Dr. Felipe, Dr. Sandro, estarmos aqui juntos nessa oportunidade e que possamos continuar com esse projeto para debatermos temas sempre muito interessantes e relevantes para a nossa comunidade. Obrigado pela oportunidade e até mais. Vamos lá, Dr. Felipe, agora as suas considerações finais, por favor. Bom, agradecer o convite, primeiramente, e tentar, eu acho que se um objetivo, pelo menos, nós tirarmos daqui hoje, vai ser conscientizar o consumidor, tanto o consumidor quanto o fornecedor, para agir de boa fé, né? Para honrar essa relação de consumo e saber que, caso isso não aconteça, sempre vai existir um órgão preocupado em resolver, em sanar e tutelar a parte prejudicada, né, nessa situação. Então, às vezes, como nós andamos comentando aqui, hoje é mais interessante que venha, sim, ao PROCON, que procure o PROCON e não tenha medo, né? Ainda mais com até esse projeto que o Dr. Sandro acabou de dizer, pode ter certeza que primeiro vai ser resolvido aqui, não vai ser resolvido aqui, vai sim para a justiça, que às vezes fica sabendo, não, vou mandar direto para a justiça. Não. Vamos tentar conciliar, mediar e resolver. Até porque nós temos meios, sim, para poder resolver. E também dizer que existe também a sanção penal, né, para a má-fé, para os crimes em relação ao consumo, que é muito debatido também. Então, que fique o consumidor tranquilo e o fornecedor que procura meios que não são corretos para tá aí ganhando dinheiro, tá tendo lucro em cima do consumidor, que fiquem espertos e que procurem agir de boa fé, porque também existe essa punição. Então, agradeço o convite, espero podermos conversar sobre alguns outros temas numa próxima ocasião. E é só. E aí também, como o Dr. Sandro falou, é importante a gente registrar que o PROCON também, principalmente, tem um caráter preventivo, né, doutor? Porque as pessoas se assustam, às vezes, achando que é só o opressivo, né, que é o opressor. Não, é preventivo e pode-se evitar uma série de coisas. Aqui, por ser uma região menor, e que agora, então, tendo esse princípio, de repente, da reunião dos PROCONs e abrindo em outros locais, tem que fazer isso mais ainda com uma ênfase maior, que seria a prevenção. O fornecedor também tem o direito de buscar, e tem esse direito, e às vezes, muitas vezes não sabe, de buscar essa informação para que se conscientize, seja educado ou se reeduque nesse sentido, né, doutor Sandro? Para que venha evitar os problemas. E agora eu queria que o senhor falasse, então, aquele passo a passo para o nosso consumidor, o telefone, o jeito. Na verdade, doutora Rosa, é o seguinte, é questão de sobrevivência. Como nós já dissemos, o fornecedor investe uma fortuna em publicidade para atrair jornal, rádio, revista, televisão. A hora que ele chega lá, ele trata mal aquela pessoa. Nós fizemos uma pesquisa em parceria com a Unipar uns anos atrás, em 2012, e o curso de administração do professor Kodato que nos fez essa pesquisa. Diz que o Moarama, superior a 20% dos consumidores reclamaram que são discriminados pela questão da aparência. Numa cidade onde se tem muita pecuária, não é? Agricultura. Então, eu acho que nós estamos, às vezes, no caminho, né? Foi passado para a associação comercial, até para fazer um trabalho e tal, para dar uma melhorada nessa questão de treinamento mesmo das pessoas. Mas é a questão, como eu já disse, ou o consumidor, o fornecedor, respeita esse consumidor, respeita os órgãos de defesa do consumidor, que falam em nome dele, ou com certeza vai sair do mercado. Nós temos aqui exemplos grandes de fornecedores que fugiam do PROCON, que tinham um grande problema, e hoje já não estão mais no mercado. Porque o PROCON também é um órgão que muitos fornecedores vêm tirar dúvidas sobre determinado tipo de contrato que estão fazendo. A gente não dá um parecer nem assina. Porque o contrato, direito é uma ciência inexata. Mas a gente pode dizer para ele, coloque esses caracteres que reduzem o direito do consumidor em caixa alta, porque o artigo 54 fala disso. Isso aqui não está legal. Essa cláusula tua é nula, absoluta. Nós temos aqui, por exemplo, um plano funeral que diz que se o cara usar alguém da família falecer, a pessoa é obrigada a ficar 24 meses no plano, não pode sair mais. Eu falei, você tira essa cláusula que é nula, você está transferindo 100% do seu risco para o consumidor. Então ela já nasceu nula, não tem valor nenhum. E além do que,
ele causa no consumidor um constrangimento, enfim. E isso, com certeza, vai afastar os consumidores, novos clientes. Então, eu acho que o grande segredo dos fornecedores é respeitar o consumidor, não fugir do PROCON, pode vir no PROCON, tirar dúvidas, inclusive, sobre determinados procedimentos, o que vai fazer, ouvir a nossa... Nós estamos aqui à disposição. A porta do serviço fica aberta o dia todo, não precisa agendar. Só às vezes se eu não estiver aqui por acaso, mas eu tenho prazer em atender as pessoas, atender fornecedores, consumidores, enfim, quem precisa de algum tipo de informação. Com relação ao passo a passo que você falou, é o seguinte, o consumidor chegando no PROCON, ele vem no nosso setor de atendimento. Às vezes ele faz por telefone, pega uma informação, determinado tipo de coisa é um produto que ele achou vencido, aí tem que acionar a nossa fiscalização, mas ele chegando no atendimento, ele vai ser encaminhado ou para um atendimento telefônico, ou ele vai ser encaminhado para esse núcleo de conciliação, se ele informar que o fornecedor é de Umuarama, às vezes não multinacional, os grandes bancos, mas quem tem poder realmente de decisão. Uma loja de calçados, uma oficina mecânica, um cara que construiu a casa teve um problema, enfim. Nós já fizemos quase 500 audiências dessa aí. Vamos finalizar o ano com quase 500, do núcleo de conciliação. Aí vai ser encaminhado, né? Ele precisa trazer cópia da nota fiscal do produto, comprovante de residência e o xerox do RG e CPF. Ele chegando ali no primeiro, ele vai ser feito um atendimento telefônico. Se houver uma solução imediata, 90% dos casos acontece, ele já é dispensado, leva um número de protocolo, dizendo que esteve no PROCON e aquele dia ele foi atendido. É importante dizer que o PROCON tem atendimento especial nas operadoras de telefonia, nos grandes bancos. Tem hoje um setor que só atende a história da caixa preta. Né? Se botasse aquilo lá com autonomia para resolver para o consumidor, talvez o pessoal viria menos no PROCON. Sim. Acaba acontecendo uma situação curiosa. Eles dão muita credibilidade para o PROCON, talvez em coisas que eles podiam resolver internamente. Para o consumidor, fica sempre o recado que antes de vir no PROCON, é importante ele intermediar primeiro com o fornecedor. Sim. Não vir direto no PROCON. Porque, às vezes, o fornecedor fala, mas ele não me ligou? Se tivesse me ligado, tinha solucionado. Em muitos casos, até, às vezes, realmente. Aí ele abrindo, não havendo solução pelo telefone, vai abrir uma reclamação, né? Vai ter um processo no nosso sistema, gerado no sistema, e aí vai ser encaminhado uma carta, e não chegando a resposta do fornecedor, vai ser convocado para vir aqui, para receber a informação, se houve a solução ou não. E a última tentativa do PROCON é a questão da audiência de conciliação. Então vai filtrando, vai eliminando muitos procedimentos. Não havendo solução, ele é encaminhado para um nosso... se ele quiser se manifestar, e se também tiver direito, que o PROCON faz essa análise, sim, para não mandar para o juizado ações absolutamente desconexas com a realidade, enfim, que ele não vai ter nenhum ganho com aquilo. E aí, sempre que nós processamos aqui pelo PROCON, acrescenta o dano moral. Né? Então, ele vinha buscar uma geladeira, devolução de um dinheiro e tal. Não. Aí tem os danos morais, porque ele intermediou junto ao fornecedor, não teve solução. Aí ele veio no PROCON por mais de 2 vezes. Também não houve solução. Aí vai para o juizado. Essa questão do constrangimento, da humilhação. Porque o consumidor, o próprio CDC, ele está fincado lá no artigo 5º também. Princípio da dignidade da pessoa humana. Uma vez eu estava na delegacia de Tuneiros do Oeste, e uma senhora, eu estava advogando naquela época, idosa, uma boia fria, tinha conseguido a aposentadoria do INSS. Qual foi a primeira coisa que ela comprou? Ela tinha crédito e tinha uma renda fixa, uma máquina de lavar roupa. Pergunta se entregaram essa máquina, ela estava lá, porque não houve a entrega. Você está entendendo? E aí você falou de site. Graças a Deus, uma evolução. Porque houve, pelo governo federal, o decreto do saque, o decreto da vendas pela internet. E ele regulamentou. Hoje, para você vender na internet, você tem que botar o seu nome ali. Então, quem compra num site chinês, por exemplo, não tem garantia nenhuma. Porque se vir no PROCON, não conseguimos abrir a reclamação. Você sabe aquela história da carta rogatória internacional? Já uns 4, 5 anos vai conseguir notificar ele lá, se tudo der certo. Então, o consumidor também tem que ficar atento, comprar de sites, como você disse, confiáveis. Você pesquisa o nome de um site na internet, você vê várias informações a respeito daquele site. Tem esse reclame aqui, tem o próprio PROCON, a gente pode pesquisar. Mas se não tiver o CNPJ, o nome embaixo, o endereço, já pode descartar, porque é site pirata. Né? Então, é uma evolução que houve, teve um decreto, foi publicado, importante. Então, para o consumidor, ele também tem que fiscalizar a sua relação de consumo. Eu sempre digo, quando você está fazendo compra de um produto, você está levando um produto, um alimento, para as pessoas que você mais gosta. Seus pais, seus filhos, seu esposo, marido, etc., irmãos. Então, dá uma olhada na coloração, no cheiro, se é característico. E, detectando o problema, a questão da validade, comunicar o PROCON, porque comunicando o PROCON ele já aciona. E aqui nós temos uma premissa de início, meio e fim. A gente começa
executa e termina o trabalho, de alguma forma. Ou com a punição, às vezes ele fala, não, aquele lote, comprei, o produto deve estragar. O nosso fiscal vai lá, apreende esse lote, o mesmo lote leva para a universidade. A universidade fala, ó, o produto não tem nenhum produto violado também, não dá para você. Essa água, por exemplo, não dá para questionar mais, que está aberta. Sim, claro. Por isso que já tem a embalagem transparente, que se vê alguma coisa estranha dentro. E aqui você não pasma, nós temos aqui uma panificadora. Panificadora não, a maior indústria de panificação do mundo, que foi apreendido um pãozinho, não vou falar o nome, mas tinha uma mosca atravessada dentro do pãozinho. E aí a gente, Procon não abriu aquele pacote, o consumidor não abriu, a UEM fez a apreensão do produto, abriu um laboratório e simplesmente escreveu o que nós já sabíamos, mas eles têm poder para fazer isso, uma mosca caseira. O Procon fez a multa, ela tramitou aqui em Moarama, tramitou em Curitiba e transitou em julgado e eles pagaram a multa. Então não tem esse produto famoso, da melhor marca, você tem que desconfiar de todos. Sim, claro. Fiscalizar, verificar a questão de cheiro, de coloração e ajudar o Procon, porque nós temos um fiscal para 110 mil pessoas ou mais. Não, e o melhor e maior fiscal acaba sendo o próprio consumidor, né? Que é como o senhor disse, é para você mesmo, para o consumo próprio, das pessoas que você ama, então não tem porquê você deixar passar ou até deixar com que outros venham a ser prejudicados da mesma forma por você não ter denunciado, ter visto antes, você não chegou a consumir, mas alguém pode, de repente, consumir, uma criança, etc., ter problemas sérios. Então você também está aí contribuindo com a sociedade, com a melhoria, não deixa de ser, né, doutor? Com certeza, você vive em sociedade, nós somos em regra todos irmãos, né? Somos em quase 6 bilhões. Tem gente de todo tipo, tem uns irmãozinhos bem ruins pelo mundo aí, né? No Brasil também alguns. Mas, fatalmente, é o que você está dizendo. A gente tem que comunicar um órgão de defesa do consumidor, tornar isso público para que, efetivamente, outras pessoas não sejam prejudicadas. Exato. Eu acho que eu sanei as respostas. Acredito. Não, íamos ficar, assim, não por falta de... Tudo que foi perguntado foi dito. Eu tenho certeza que o consumidor aqui teve não só dicas, como uma orientação e uma aula de quem está preocupado. Eu agradeço e parabenizo aqui o doutor Sandro Gregório, não só pela disponibilidade, mas também pela aula, né, dada, e também, principalmente, por passar que faz com paixão, o que é um diferencial, porque às vezes a pessoa fala, dá a informação e na verdade, nós não sentimos esse empenho, né? E a gente sabe que essa atitude tem, eu pelo menos prezo muito isso e tenho certeza que o público também, esse diferencial de fazer o trabalho com paixão. Isso é perceptível quando o senhor fala. Agradeço também aos colegas do doutor Felipe e o doutor Guilherme, que na verdade participando como advogados também trouxeram aqui não só a sua sapiência, cada um pouco mais na sua área, mas que também o doutor Guilherme que se preocupou, na verdade, de fazer essa mesa redonda, o doutor Felipe que está sempre voltado também à parte ali criminal do consumidor e que não sendo para eles direcionam para cá, para o doutor Sandro, e acaba contribuindo de alguma forma. E tem assuntos, obviamente, que eles podem trazer para si a causa e buscar o seu direito. Então, eu acho que hoje o Entre Linhas foi diferente e eu espero estar aqui, tá, doutor Sandro, já que o senhor nos convidou. Quero agradecer, porque não fiz o agradecimento final. Quero agradecer o doutor Guilherme, que me convidou. Rapidamente, eu aceitei a proposta dele, o doutor Felipe, doutor Arroz. Prazer em conhecê-lo, não conhecia. Uma honra conhecê-lo, trazer cultura para a nossa região. Graças. Nossa cidade está tão bem desenvolvendo, respondendo bem. É um crescimento, para nós é um ganho tê-la de volta, que já é da região, né? Já minha família toda é da cidade vizinha e agora eu vim para cá para colaborar. E dizer para a senhora o seguinte, que nós estamos aqui, eu sou, antes de mais nada, um advogado. Exatamente. E lá um professor meu disse lá no passado que advogado quer dizer vocação, né? Vocatio, né? Para a defesa ou para o ataque, seja como for. E dizer que eu estou à disposição da população de Moarama. Não me furto atender também as pessoas da região de Moarama, da região metropolitana. Sim. São pessoas muito simples que às vezes ficam sabendo do Procon e vêm aqui fazer uma reclamação de telefonia, enfim, de crédito consignado, de produto. E a gente está aqui à disposição. Não podemos fechar as portas, em hipótese alguma, para essas pessoas aí. E dizer que a hora que a senhora quiser debater mais aí sobre células do código, que ele é muito extenso, sim, tem ali o artigo, o 6º mesmo, dá um programa inteiro. O 39. Na questão da oferta, da publicidade, que é muito importante a gente uma hora debater sobre isso. A questão de que as pessoas recebem isso no portão de casa, né? Exato. Aquela oferta de contratação, que são os panfletos dos supermercados, que vai na casa das pessoas. Eu estou à disposição, a questão dos contratos de adesão. Estou à disposição da senhora a hora que quiser. Foi uma grande honra participar desse projeto, desse programa, e me colocar à disposição da senhora, dos nossos colegas advogados e de toda a população de Moarama. Quero agradecer. Muito obrigado.
Eu que agradeço, gente, ficamos por aqui, o Entre Linhas hoje fica por aqui, doutor Guilherme Cavalieri, doutor Felipe Gaioski, doutor Sandro Gregório, que é nosso diretor do PROCON, que aqui nos deu atenção e nos explicou, e eu tenho certeza que o consumidor só tem a ganhar e também saber que o PROCON está aqui para o fornecedor também em caráter preventivo, para o consumidor para defender os seus direitos, então seja também um fiscal e contribua não só com o PROCON, como com a sociedade também. Obrigada a todos, ficamos por aqui. Obrigada.